Olá, saúdo a todos com o amor, a alegria e a paz de Cristo Jesus. E bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, o tema do nosso estudo é Aprendendo a Prática do Discernimento. O texto básico do nosso estudo está na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versos 13 e 14, onde está escrito: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pois bem, o nosso estudo de hoje tem como propósito desenvolver e fortalecer a nossa faculdade de discernimento, para sabermos enfrentar, sabermos agir e sabermos decidir de maneira sábia e prudente em situações ou circunstâncias adversas e complexas que se nos apresentam na nossa vida espiritual diária, e nos conformando com a vontade e a direção de Deus. Com este propósito, é bom lembrarmos que o tema Aprendendo a Prática do Discernimento é um assunto tão relevante na nossa vida espiritual como servos de Deus, que sempre foi buscado e executado e exercitado em todas as gerações, sempre à luz da Palavra de Deus. A título de introdução, citamos o sábio rei Salomão, que ao assumir o trono em Israel, orou a Deus pedindo o dom de julgar com discernimento aquele grande povo de Israel. Como está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 9, onde ele pede na sua oração o seguinte: Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? E Deus lhe atendeu a oração. A Bíblia Sagrada, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 28 e 29, o apóstolo Paulo, ao dar as instruções acerca da celebração da ceia do Senhor, ele reforça a importância de saber discernir as coisas de Deus, dizendo: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come, sem discernir o corpo, bebe e come juízo para si. Portanto, saber o porquê, para quê e quando exercer a faculdade de discernimento é um imperativo na vida espiritual dos servos e filhos de Deus. Vejamos então as principais áreas em que é preciso haver discernimento. Primeira área: discernir entre o bem e o mal. O discernimento entre bem e o mal, a princípio parece simples, mas não é. Ele é complexo e delicado, pois o mal nem sempre parece mal e o bem nem sempre parece bem. O apóstolo Paulo, ao ensinar sobre a lei e o pecado na Epístola aos Romanos, capítulo 7, verso 19, diz: Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Esta passagem é empregada por Paulo como uma figura para ilustrar a luta interior da carne, a lei do Espírito, contra o Espírito, a lei do Espírito, conforme ele ensina na sua Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versos 17, dizendo: Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Inicialmente, essa verdade bíblica parece simples, porque você e eu, nós sabemos que a carne
que é a nossa natureza pecaminosa, milita contra o Espírito que habita em nós, e o Espírito milita contra a carne. Sabemos também que nessa luta, se a carne vence, venceu o mal. Se o Espírito vence, venceu o bem. Então, a pergunta é, e daí? E daí que a questão não é sabermos simplesmente que esta luta interior existe. O importante é sabermos discernir o momento em que ela ocorre ou que está ocorrendo. Vamos dar um exemplo bem simplório, propositadamente, para que nos alerte para as situações complexas em nossa vida. Exemplo, eu, caminhando pela praça, avisto um irmão querido e vou cumprimentá-lo efusivamente, alegremente, e levantando as mãos e o chamando pelo nome. Ele olha simplesmente para mim e diz oi, e continua andando e vai embora. Dias depois, encontro-o novamente e, querendo cumprimentá-lo, não o faço. Talvez por ressentimento, mágoa ou orgulho ferido, dizendo comigo mesmo, na primeira vez eu fiquei constrangido, e agora, se ele quiser, que ele me cumprimente. Pronto, venceu o mal. Eu não soube discernir naquele momento que houve dentro em mim uma luta da carne contra o espírito, e a minha mágoa ou o meu orgulho ferido venceu. Ou seja, venceu a carne, venceu o mal. Faltou discernimento. Segunda área, discernir entre o falso e o verdadeiro. Esta é também uma área complexa e cheia de riscos, pois sabemos que o falso sempre existiu e sempre existirá. E sabemos também que a grande verdade é que o falso sempre tem semelhanças incríveis com o verdadeiro e difíceis de serem discernidas. Vejamos então alguns exemplos onde o falso se assemelha ao verdadeiro, tem aparência de verdadeiro. Primeiro exemplo, falso testemunho. No livro do Êxodo, capítulo 20, verso 16, está escrito: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este é o 9º mandamento da lei dada por Moisés ao povo de Israel. Segundo exemplo, falsas notícias. Ainda no livro do Êxodo, capítulo 23, verso 1, está escrito: não espalharás notícias falsas. Pergunta: fake news, notícias falsas, em plena época de Moisés? Sim. E a Bíblia Sagrada, no livro do Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, responde: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isto se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Terceiro, falsos profetas. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 e 16, Jesus nos exorta dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Quarto, falsos mestres. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1, está escrito: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Quinto exemplo, falsos apóstolos. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 14, Paulo, após defender a sua autoridade apostólica, adverte sobre os falsos apóstolos que pregavam outro evangelho. E diz o apóstolo:
porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Aqui, a grande lição que aprendemos é: quanto mais estudamos a Bíblia Sagrada, melhor conheceremos o verdadeiro e mais facilmente poderemos discernir o que é falso. Terceira área: discernir entre vontade própria e vontade de Deus. Esta é, sem dúvida, uma área melindrosa e cheia de perigos, porque está próxima, muito próxima do egoísmo, do egocentrismo. E em razão disso, a grande verdade é que nem sempre a vontade própria expressa a vontade de Deus. Muitas vezes, uma é contrária à outra. Aliás, quando isso ocorre, isto é, quando a vontade própria ou a vontade pessoal é contrária à vontade de Deus, comumente percebemos que a pessoa, para acalmar a consciência, ela inconscientemente chama a vontade própria de vontade de Deus. Ou seja, se assim aconteceu, se isso não deu certo, foi porque era vontade de Deus. E isso é um erro. Vejamos um exemplo clássico de uma pessoa que, ao invés de ter esse comportamento, ela soube discernir de forma segura e consciente a vontade própria ou a vontade pessoal da vontade de Deus. Essa pessoa foi José, filho de Jacó, que, levado ao Egito, foi vendido como escravo para Potifar, oficial do faraó, que o colocou como mordomo da sua casa. Depois de algum tempo, e assim nos diz a Bíblia Sagrada, em o livro do Gênesis, capítulo 39, versos 7 a 12, a mulher de Potifar, pondo os olhos em José, passou a seduzi-lo, assediá-lo todos os dias, a ponto de, em sua última investida, tê-lo agarrado com as mãos, agarrado pelas vestes, e ele, para se desvencilhar dela, deixa em suas mãos as suas vestes e sai, fugindo para fora. A lição que aprendemos aqui é: José, naquela situação, soube discernir a vontade própria, a vontade pessoal despertada pela sedução daquela mulher, da vontade de Deus. E então, ele foge. Em outras palavras, José soube discernir e soube obedecer à vontade de Deus. E isso o levou à prisão. Mas isso nos ensina uma outra lição. Muitas vezes obedecer à vontade de Deus implica em prisão. Quarta área: discernir a falta alheia e falta própria. Falta alheia e falta própria. Esta é uma área escorregadia também, traiçoeira e perigosa, pois com muita facilidade corremos o risco de enxergar a falta alheia e não perceber a falta própria. Um exemplo clássico é o conhecido episódio ocorrido na vida do rei Davi, escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 23, quando ele, Davi, adulterou com Batseba, mulher de Urias, engravidando-a. E em seguida, e para encobrir a sua falta, Davi induz a morte de Urias, para, ao final, ficar com a sua mulher.
Aqui, o ponto, porém, culminante foi quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, que, dirigindo-se a ele por ordem de Deus, profere uma parábola dizendo: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre tinha somente uma cordeirinha que criara junto com seus filhos. Dormia nos seus braços e era tida como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este matar das suas ovelhas para dar de comer ao viajante, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o viajante que lhe havia chegado. Terminada a narrativa, Davi se enfureceu e com rapidez e com facilidade soube discernir a injustiça do homem rico, que matou a ovelhinha do homem pobre, e Davi imediatamente dá uma sentença: o homem que fez isso deve ser morto. Porém, o que Davi não soube discernir e nem cogitou foi que este homem rico e injusto era ele próprio. Davi não soube discernir a falta própria da falta alheia. Foi preciso Natã dizer: tu és o homem. Quinta área: discernir entre acontecimentos comuns e grandes acontecimentos de Deus. Discernir entre acontecimentos comuns e grandes acontecimentos de Deus. Em outras palavras, isto quer dizer que existem dias, ou fatos, ou acontecimentos especiais na história de Deus que precisam ser conhecidos e distinguidos dos acontecimentos comuns, ordinários, em razão da sua importância. Neste sentido, a Bíblia Sagrada nos mostra um exemplo expressivo e comovente, e pouco citado, mas que ilustra esse discernimento entre acontecimentos comuns e grandes acontecimentos de Deus. E esse exemplo verificou-se instantes, momentos após a crucificação de Jesus Cristo. Antes, porém, olhemos Jesus na sua via crucis, carregando a sua cruz. Ali ele foi chicoteado, coroado com ramos de espinhos, ridicularizado e humilhado. Chegando ao Gólgota, veio a tortura extrema. Cristo Jesus foi pregado no madeiro e, após tanta tortura e sofrimento, ele, com grande voz, entregou o Espírito. Então, fatos inusitados aconteceram. Primeiro, morto Jesus, o Nazareno, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45, que desde a hora sexta, 12 horas, até a hora nona, 15 horas, houve trevas sobre toda a terra. Segundo, imediatamente a multidão se desfez. Todos fugiram amedrontados com o terremoto e com as trevas sobre a terra. Terceiro, voltaram para as suas casas todos os que compunham aquela multidão e foram viver a sua vida comum após a crucificação de Jesus, o Nazareno. Fato esse que também lhes parecia comum. Porém, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 54, registra e nos ensina algo extraordinário, dizendo: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ou seja,
aquele soldado, o centurião e os que com ele estavam, souberam discernir naquele momento o grande acontecimento de Deus. E eles estavam, na verdade, repetindo inconscientemente, mas com grande temor, o que a voz natural de Deus naquele momento estava bradando, proclamando e anunciando. Este era o Filho de Deus. Sim, era o Filho de Deus no tempo passado, pois naquele momento Jesus estava morto. E morto ficou por 3 dias e só ressurgiu, glorificado, o Filho que sempre foi e que é e que sempre será. A grande lição é: entre a multidão, apenas aqueles soldados souberam discernir claramente o maior acontecimento de Deus na história humana. Concluo com 4 verdades que aprendemos com a palavra de Deus. Primeiro, aprender a prática do discernimento exige o estudo da Bíblia Sagrada. Segunda, meditar na palavra de Deus é um modo de exercitarmos a nossa faculdade de discernimento. Terceiro, as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Quarta e última, a prática do discernimento nos aproxima da sabedoria de Deus. Que o amor, a alegria e a graça de Jesus estejam com todos vós hoje e sempre. E com discernimento, queremos dizer, lembremos-nos, Jesus está voltando. Amém.